Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a indústria farmacêutica e as doenças. Vamos colocar na balança esse tema, essa pauta extremamente extensa, profunda e delicada. E uma coisa importante pontuar, algumas considerações a pontuar antes da gente entrar nessa pauta, é que primeiro, é inegável o benefício da medicina para a vida humana e assim como também as pesquisas e os medicamentos da indústria farmacêutica. Isso é inegável e inquestionável. Consegue imaginar, por exemplo, a sua vida sem os anestésicos? Os anestésicos proporcionaram fazer cirurgias, Imagina fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia no cérebro sem anestésico, Fazer uma amputação sem anestésico. Então, os anestésicos são uma grande revolução da medicina, uma grande revolução da indústria farmacêutica que beneficiaram a qualidade de vida humana. Não apenas os anestésicos, mas se você pesquisar, por exemplo, os antibióticos, Os antibióticos também melhoraram e muito a qualidade de vida. Eu lembro que o tratamento para a tuberculose, por exemplo, você tinha que respirar o ar da montanha. As pessoas eram transferidas para clínicas em Campos do Jordão para respirar o ar da montanha na expectativa de haver alguma melhora. Então os antibióticos também trouxeram uma grande revolução na medicina, na ciência, foi algo extremamente positivo na indústria farmacêutica. E o que falar também dos remédios de hipertensão, os hipertensivos, dos remédios para controle de diabetes. Você tem ideia de como é uma pessoa morrer de diabetes? É uma morte lenta, dolorosa, algo terrível. Hoje existem medicamentos para isso. Isso expandiu a nossa qualidade de vida e também expandiu o nosso tempo de vida. Outrora, século 17, 16, a expectativa de vida era muito menor. As pessoas com 40, 50 anos já eram consideradas velhos, já estavam beirando a morte. Hoje a gente vive com muito mais qualidade e chegamos a 80 anos ou mais, com saúde, com vigor. Então é inegável, primeiro ponto, não podemos descartar isso, não podemos dizer que a medicina é mal e que a indústria farmacêutica é má. Existe o lado bom e nós vamos mostrar aqui o lado escuro, o lado que não é revelado, o lado que não é bom. Nós vamos colocar equilíbrio nessa balança. Então esse é um primeiro ponto a ser considerado, Então existe um benefício. Então não posso dizer para você não procure o médico, não tome medicamento, Tá com dor, fica com dor, tá com febre, fica com febre, Precisa fazer uma cirurgia, não vá fazer cirurgia. Não, a medicina está aí para somar conosco, para nos ajudar e melhorar nossa qualidade de vida. Então o primeiro ponto é esse, não podemos descartar os benefícios e a ciência inequívoca da medicina que Deus deu ao homem essa sabedoria. O segundo ponto é que é um tema, por ser muito extenso, muito amplo, é impossível esgotar esse tema na limitação desse vídeo. Então eu vou falar apenas o que é mais importante, Eu não tenho como me estender. Se eu fosse desdobrar todos os aspectos, todas as minúcias que requerem essa pauta, isso daria matéria para um seminário, talvez um seminário nível 1, 2 e 3, Então esses dois pontos a considerar, nós vamos ter o que é mais importante, o que é relevante, o que você precisa saber a respeito da medicina. E como você fazer, quais são as estratégias que Deus pode te dar, amparadas inclusive na Bíblia, para que você possa fazer as escolhas certas, para que você não caia nessa malha de engano que existe uma fatia da indústria farmacêutica que é capitalista, que só quer lucrar com os remédios que muitas vezes causam até mais doenças do que benefícios. Então eu quero também iniciar lendo um texto de um médico. Um detalhe que eu estou lembrando. Agora o Daniel tem Snapchat. Eu estou aprendendo a mexer na ferramenta, então estou patinando um pouco. Eu vou colocar aqui embaixo a tarjinha, mas é Daniel_Mastral, é o endereço do Snapchat. Estou aprendendo. E falar em 10 segundos é um tremendo desafio para mim. Então vamos lá, olha só um texto de um médico. O médico escreveu isso daqui. Aos 30 anos, você tem uma depressãozinha. Uma tristeza meio persistente, então o médico vai prescrever fluoxetina. A fluoxetina dificulta o seu sono. Prescreve-se então clonazepam, o Rivotril da vida. O clonazepam o deixa meio bobo ao acordar e reduz a sua memória. Aí você volta ao doutor. Ele nota que você aumentou de peso, aí prescreve sibutramina. A sibutramina o faz perder uns quilinhos, mas te dá uma taquicardia incômoda. Um novo retorno ao doutor.
Além da taquicardia, você nota também que além dessa batedeira no coração, você também está com pressão alta. Então ele vai se prescrever losartana e atenolol, o último para reduzir a taquicardia, né? Você já está com 35 anos e toma fluoxetina, clonazepam, sibutramina, losartana e atenolol. E aparentemente adequado um polivitamínicos. É prescrito. Como o doutor não entende nada de vitaminas e minerais, ele manda que você compre um polivitamínico de A a Z da vida, com muito pouca serventia. Mas como o Luciano Huck, ele acabou dizendo que ele é ótimo, então você compra. Lamento, você gastou seu dinheiro, né? Lá se vão R$350 por mês. Pode pesar no orçamento. O dinheiro a ser gasto em investimentos e lazer escorre pelo ralo da indústria farmacêutica. Aí você começa a ficar nervoso, preocupado e ansioso, apesar de já estar tomando a fluoxetina e o clonazepam. Pois as contas não batem no final do mês. Começa a sentir dor de estômago e azia, seu intestino fica preso. Vai ao doutor novamente. Prescrição: omeprazol para o estômago, domperidona e laxante natural. O sintoma some, mas só os sintomas. Apesar da escangalhação que virou a sua flora intestinal, outras queixas aparecem. Dentre elas, uma é particularmente perturbadora. Aos 37 anos, apenas, você não tem mais potência sexual. Além de estar falhando com frequência, tem pouquíssimo esperma e a sua libido está abaixo dos pés. Para o doutor da medicina da doença, isso não é problema. Ele manda você até escolher o remédio, né? Sildenafil, tadalafil, lodenafil ou vardenafil. Escolha e papimpum, né? Sua potência melhora, mas como consequência, esses remédios dão uma tremenda dor de cabeça, palpitação, vermelhidão e coriza. Não há problema, o doutor agora aumenta a dose do atenolol e passa a indicar a neosaldina, ou conhecida como a Neusa, antes do sexo. Precisa então um remedinho também para o nariz para melhorar a coriza nasal. Quando tudo parecia solucionado, aos 40 anos você percebe que seus dentes estão apodrecendo, e caindo. É o efeito do antidepressivo, um dos efeitos colaterais. Tome a grana para gastar no dentista. Nessa mesma época, outra constatação: sua memória está falhando bem mais do que habitual. Mais uma vez, para o doutor, isso não é problema. Ginkgo biloba é prescrito. Nos exames de rotina, sua glicose está 110 e seu colesterol 220. Nas costas da folha do receituário, porque já não cabe mais medicamento, o doutor prescreve metimorfina e simvastatina. Simvastatina. Esse daí é para evitar diabetes. Diz o doutor com todo cuidado com a sua saúde. Aos 40 anos você já toma fluoxetina, clonazepam, losartana, atenolol, polivitamínico de A a Z, omeprazol, domperidona, laxante natural, sildenafil, vabernafil, lodenafil, tadalafil, neosaldina ou aneusa, ginkgo biloba, metimorfina e simvastatina. Convenhamos que está muito longe de ser saudável. R$1.000 por mês. Isso é a conta da sua saúde e nem saúde você tem. Entretanto, você continua deprimido, cansado e engordando. O doutor de novo troca fluoxetina por duloxetina, um antidepressivo mais moderno. Após 2 meses você sente um pouco melhor, apenas um pouco, na verdade, menos ruim. Porém, outro contratempo surge. O novo antidepressivo faz você urinar demoradamente, com um jato fraco, para ser necessário, muitas vezes, levantar 2 vezes para urinar durante a noite. Lá se foi seu sono, descanso extremamente necessário para a sua saúde. Mas isso também é fácil para o doutor. Ele prescreve tansulosina, tanto nome, tansulosina, para ajudar a sua micção e o ato de urinar. Você melhora realmente, contudo, não ejacula mais, não sai mais nada. Vou parar por aqui, é deprimente, isso não é medicina, isso não é saúde. Essa história termina com uma situação cada vez mais comum, derrocada em bloco para a sua saúde. Você está obeso, sem disposição, com sofrível ereção e memória e concentração deficiente, diabético, hipertenso, com suspeita de câncer. Dentes, nem vou falar. O peso elevado arrebentou o seu joelho. O doutor até cogitou colocar uma prótese. Surge na sua cabeça até a ideia de procurar um cirurgião bariátrico para reduzir o seu estômago. E um psicoterapeuta para cuidar do seu juízo destrambelhado é aconselhado. Sem grana, triste, ansioso, deprimido, pensando em dar um fim à sua minguada vida e doente, muito doente, apesar dos remédios ou por causa deles. E a indústria farmacêutica? Vai bem, obrigado, mas ainda com sua valiosa contribuição por anos e décadas. E o seu doutor? Bem, obrigado, graças à sua doença, ou a doença plantada na sua vida, passo a passo. Quem assina é o Dr. Carlos Baima.
né? Então esse médico ele expandiu, né? Ele fez uma denúncia interessante e muitas vezes uma medicação, os efeitos colaterais daquela medicação acabam corroborando para desenvolver outras doenças. É claro que eu preciso ponderar aqui. Por exemplo, alguém vai fazer um tratamento contra o câncer. Você tem uma série de efeitos colaterais que são extremamente desagradáveis, mas entre você pesar na balança, né? Você sair, ser curado do câncer, né? Eliminar ali o câncer e você sofrer os efeitos colaterais, é melhor você sofrer os efeitos colaterais. Existe ali uma questão de causa e efeito, tem que pesar na balança esses valores. Então, muitas vezes os efeitos colaterais são um mal necessário para a cura de algumas doenças, para alguns tratamentos. Então, não existe medicamento sem nenhum efeito colateral. Todos eles têm alguns, mas não quer dizer que todos vão ter esses efeitos colaterais, né? Então é importante também balizar essas questões aqui. O médico ele colocou uma narrativa num conceito extremista aqui. Existe um outro medicamento chamado Ribonanto, puxa vida, que nome, Rimonabanto. Esse medicamento, Rimonabanto, minha esposa tem mais facilidade com esses nomes. Esse Rimonabanto, ele foi desenvolvido em 2006 pelo laboratório Sanofi Aventis. Ele anunciou a venda do medicamento no Brasil. Entretanto, em 2008, o laboratório suspende a venda do medicamento Acomplia, que a droga era o Rimonabanto. Né? Então o Acomplia era uma medicação que ajudava a afinar a cintura, que ajudava você a emagrecer, era o remédio contra a barriga. Eu lembro que até a Veja fez uma ampla propaganda do Acomplia e, claro, ganhando muito dinheiro para isso. Entenda que a indústria farmacêutica compra esses vetores, né? Então, e esses efeitos, e havia efeitos colaterais que, embora as pesquisas já tivessem apontado, esses efeitos não foram citados, não foram comentados. Dentre os efeitos colaterais, dava ali complicações psiquiátricas na pessoa que levavam os pacientes ao suicídio. Olha que coisa. Complica. Você toma um remédio para emagrecer e você fica maluco e se mata. Você se mata. Um dos efeitos colaterais é tendência suicida. Pega a bula do Prozac. Um dos efeitos colaterais é morte súbita. Né? Morte súbita. Posteriormente, esse mesmo medicamento ele foi comercializado por outra empresa chamada Éticos. Eticamente, ela produz a mesma droga, mudou apenas o nome, né? Chamada Redufast, mantendo alto índice de depressão e suicídio. Quer dizer, o medicamento que era para emagrecer causava como efeito colateral depressão e suicídio, né? Então as drogas elas trazem um alto lucro para a indústria farmacêutica. Você tem uma ideia, a patente de uma droga ela dura 17 anos. Se você descobrir uma droga nova, uma novidade, ela vai durar por 17 anos. Ninguém pode comercializar aquilo ali, né? Essa droga, ela foi proibida na Europa, o Acomplia foi proibido na Europa, mas já proibido na Europa, eles tinham muito estoque. Para desovar esse estoque, eles fizeram um mega congresso na Argentina, né, de cardiologia e indicaram, né, essa medicação como sendo uma medicação boa, né, incentivando os médicos a receitarem essa medicação, porque uma pessoa menos obesa vai ter supostamente menos problemas cardíacos, mas causava depressão e suicídio. Esses efeitos colaterais não foram mencionados, né? Então desovar esse estoque no Brasil, na Argentina, em toda a América do Sul, mas já tinha sido proibido na Europa, né? Então olha a manobra da indústria farmacêutica para desovar o estoque. Inclusive, existem o médico cardiologista que palestrou, né, nesse congresso na Argentina, foi um congresso mundial de cardiologia, onde essa medicação foi amplamente divulgada e a indústria farmacêutica bancou todo esse marketing em cima. Esse médico cardiologista faz parte de uma organização. Existe uma máfia por trás. Existem 12 cardiologistas do mundo que fazem parte de uma verdadeira máfia, cada um estado num continente. Então eles têm associações estreitas com a indústria farmacêutica e com a irmandade, com o satanismo. Existe um interesse do diabo em enfraquecer a sua vida, né? Porque o que é a depressão? Você está para baixo, você não tem força, você não tem vitalidade, né? E hoje a gente vê muitas pessoas tomando antidepressivos. Mas será que você precisa tomar o antidepressivo? Eu vi uma pesquisa médica que dizia o seguinte:
né? Às vezes as pessoas passam por etapas da vida. Você está vivendo um luto, você perdeu o emprego, então às vezes você passa por algumas situações da vida e as situações podem te abalar. Você pode ter um momento de tristeza, um momento de desapontamento, mas isso não é depressão, isso é uma fase da vida. Até Paulo diz, abatido sim, derrotado não. Então são fases da vida. Só que aí você vai no médico e você retrata, esse que está com depressão, como ele é pago pela indústria farmacêutica, ele é premiado pela indústria farmacêutica para indicar determinados medicamentos, e a gente vai entender melhor como funciona isso mais adiante. Então o que ele faz? Ele pega e indica a medicação para você, um antidepressivo. Só que você não consegue fazer uma anamnésia, colher um histórico de alguém, né, que tem realmente um quadro de depressão em apenas 20 minutos de consulta. Para fazer isso, você teria que ter pelo menos 4 consultas de 1 hora cada para colher o histórico, para saber como é que aquela pessoa está de fato antes de receitar o antidepressivo. A minha esposa, né, eu já falei isso até em livros, ela teve depressão, né, ela perdeu o pai, entrou numa curva depressiva, teve uma série de situações, corroboraram, ela teve depressão, mas ela foi em 4 psiquiatras diferentes, os 4 disseram a mesma coisa, e assim, a indicação para a medicação não foi pronta, não foi bate-pronta, né? Olha, eles escutaram, foram várias consultas, ela fez terapia por alguns meses, para depois ter certeza, puxa, estou com depressão, preciso de medicamento. Então ela estava com uma queda de serotonina, o apoio medicamentoso melhorou esse suporte da serotonina, e ela fez o tratamento por alguns anos, né? Até que Deus, depois, um momento, né, a gente conta essa história em Voz que no deserto, né, a curou milagrosamente. Então, às vezes você precisa de suporte medicamentoso, que nem alguém que precisa de insulina, né? O seu corpo deixa de produzir insulina, você precisa da reposição de insulina, no caso diabetes tipo 1. Então a medicação ela é importante, mas você precisa ter a orientação correta, você tem que buscar um bom profissional para te dar essa orientação correta. Então meu conselho que eu dou para você, se o médico receitar muito bate-pronto, é depressão, pá, e já receitar em 15, 20 minutos, né, eu aconselho você buscar uma segunda opinião, aconselho você, quem sabe, fazer uma terapia antes para que o psicólogo, a psicóloga possa avaliar o seu quadro clínico, ver se realmente você está numa depressão, você está numa etapa, numa fase de tristeza, né? Então nós temos que, hoje a depressão é o remédio antidepressivo mais vendido no planeta, mas os estudos mostram que esse dado não é correspondente à doença, ou seja, não é todo mundo que toma antidepressivo que tem depressão, mas quando você toma antidepressivo sem ter depressão, você vicia no remédio, causa vício, tem queda da sua libido, faz com que você tenha obesidade, um dos efeitos colaterais dos antidepressivos é causar obesidade. Aí você toma uma compra para ficar magro e fica depressivo de novo. Olha só como essa ciranda é complicada, né? Você toma uma sibutramina, você tem taquicardia, você fica mais nervoso, quer dizer, você fica, em vez de sair da depressão, sai da depressão e fica irritado, você fica meio bipolar. Então nós temos que tomar muito cuidado com as medicações, porque a associação de alguns medicamentos pode causar um grave dano ao seu cérebro e à sua saúde. Por isso você precisa buscar um bom profissional. Eu oriento que você sempre busque uma indicação de alguém. Eu fui naquele médico, fui naquela profissional, uma boa médica, me orientou, olha, o tratamento está fazendo efeito, busca orientação, busca mais de uma opinião. No caso da depressão é mais difícil diagnosticar, viu? Então você às vezes talvez tenha que passar por uma terapia para ver se realmente aquilo ali não é apenas algo emocional, né? Porque a depressão que a gente está falando aqui é um desbalanço químico do cérebro. Aí você precisa de suporte medicamentoso para se reequilibrar. Já um desbalanço emocional é uma fase que nós passamos, né? Na vida teremos aflições, então nós vamos passar. Davi passou angústias de morte. Ele teve um momento de depressão. Elias teve um momento de depressão, ele queria a morte. Ele fica tão assustado, ele vai para o deserto, não quis comer, dorme, né? Aí o anjo traz a comida, traz a bebida, mas ele estava abatido, ele estava num momento de tristeza, mas ele não estava em depressão, né? No sentido de desbalanço químico, era um estado emocional em função das circunstâncias do momento, que é a vida que a gente passa, né? Então essa máfia de cardiologistas existe 12 no mundo. E não é só isso, né? Hoje a doença, para a indústria farmacêutica, dá muito lucro. A indústria farmacêutica ela vive através da doença. Então é interessante que o remédio, às vezes, tem algum efeito colateral, e esse efeito colateral possa beneficiar a indústria farmacêutica para vender um outro remédio de suporte, né? Então é por isso que você precisa ter muita sabedoria e equilíbrio, né? Buscar mais uma opinião, pesquisar sobre a medicação que você está tomando, ver se realmente você está tendo aquele efeito colateral.
real ou se às vezes é o efeito placebo, porque a gente tem gente que é meio hipocondríaca, eu sou um pouco assim. Se eu leio a bula de remédio, os efeitos colaterais, todos os efeitos colaterais que estão na bula eu começo a sentir, né? Então a gente é meio hipocondríaco, então é melhor você nem ler, né? Para você não ficar ali. Se você está sentindo alguma coisa diferente, aí você olha lá na bula, puxa, pode dar isso aí. Então é algo normal, é algo esperado do remédio, né? E aí você pode até buscar uma ajuda medicamentosa para equilibrar isso, mas não se deixe influenciar, porque às vezes a pessoa já influencia, olha, pode ser que você tomando isso, você tenha isso, e aí já fica aquilo na cabeça. Então a gente pode às vezes mascarar algumas coisas e tomar medicação sem necessário. Então a indústria farmacêutica, a doença, ela dá lucro na mesma razão proporcional que a ignorância, ela dá lucro para o sistema político e para a religião, né? Quanto mais gente ignorante tiver, mais dinheiro o sistema religioso contaminado capta dinheiro e mais rico ficam os políticos. A gente continua hoje prestigiando o ladrão. Não falaram lá? Solta Barrabás, solta o ladrão, prende Jesus, mata Jesus. Hoje o povo continua prestigiando os ladrões, os bandidos. Veja aí o nosso quadro de eleição, veja aí os nossos líderes no Brasil, o maior escândalo de corrupção do planeta, né? Está aqui no Brasil e a gente elegeu esse pessoal. Então tudo bem, faz parte do estratagema do satanismo, essas plataformas têm que ser montadas, mas a nossa população tem uma grande participação nisso, né? Porque são manipulados, e você só é manipulado quando você não tem conhecimento. Por isso que o povo sem conhecimento perece. Oséias 4,6, meu povo perece pela ausência do conhecimento, né? Então, hoje a indústria farmacêutica ela tem uma arrecadação de grana muito elevada, superior até o PIB de muitos pequenos países. Mas o investimento delas em pesquisa, de verdade, em pesquisa é de 14%, porém investimento em marketing é 31%, ou seja, é mais que o dobro eles investem em marketing e propaganda. Então, você tem uma ideia do investimento de marketing, você pega um genérico hoje, o genérico às vezes é 1/3 do valor do medicamento. Quer dizer, se é a mesma droga, por que é tão mais barato? Porque foi feito muito marketing, muito investimento para que você associasse que aquele ali é melhor. Né? Então o marketing ele tem um poder enorme. Existe um caso de drogas que oferecem milagres para você. Então existem, por exemplo, os anti-inflamatórios. Né? O anti-inflamatório, como o diclofenaco, por exemplo, ele causa um efeito colateral desagradável, um efeito gastrointestinal, ele pode causar um sangramento, um desconforto. E aí criaram então uma droga nova, e essa droga nova lançaram o Vioxx. Eu lembro que inclusive foi capa da revista Veja. Ela dizia que então que essa droga não causava irritação gástrica, não causava esse efeito colateral e tinha um poder anti-inflamatório muito bom. Entre 1999 e 2004 foram gastos para 550 milhões de dólares pela indústria farmacêutica para promoção e divulgação do Vioxx. Então nesse período 99 a 2004, nesses 5 anos, 550 milhões de dólares, né? Então com isso eles conseguiram ganhar 80 milhões. O meu gato está comendo a comida do cachorro, né? E o cachorro come a comida do gato. Isso é um grande mistério, né? Te põe lá a ração boa, tá? O gato prefere a do cachorro. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor, né? Isso começa até com os animais, precisam ser ministrados esse gato aí. Então, com 80 milhões de pessoas, né, no mundo, 80 milhões de pessoas, de consumidores no mundo, ganharam 80 milhões. Eu me embananei aqui, vou ter que parar. Ó, essa daqui é a Patinha, ela que fica comendo a comida do cachorro, né? Nem a Patinha. Então toda essa propaganda do Vioxx, né, esse gasto, esse investimento em propaganda e marketing, 550 milhões de dólares em 5 anos, que eles conseguiram ganhar a confiança de 80 milhões de consumidores no mundo. Só que havia alguns efeitos colaterais que não foram divulgados, embora as pesquisas anteriores ao lançamento do produto tivessem já percebido isso, eles omitiram os efeitos colaterais. E graças a essa omissão, 144 mil americanos tiveram AVC com o uso do medicamento. 55 mil mortes foram registradas. A Roche não divulgou os estudos que indicavam, né, que esse medicamento tinha como efeito colateral infarto e derrame, efeito colateral de um anti-inflamatório. Olha só, um anti-inflamatório como infarto. E uma coisa interessante, hoje a gente vê muitas pessoas morrendo bestamente de infarto. Vê jogador de futebol, exames cardíacos em dia, atleta de alto rendimento, tá novo, né, com a juventude, a flor da pele, tá jogando no campo, pá,
para o coração. Eu conversei com um cardiologista e ele falou isso para mim também. Ele falou, existem muitas medicações cujos efeitos colaterais podem causar infarto, né? Então o Vioxx acabou sendo proibido depois, né? Acabou proibido. Então é muito delicado todas essas coisas. Então, o outro lado, nós falamos a respeito, existe um manual. Voltando à questão da depressão, existe um manual de psiquiatria. É isso que é a baliza para o psiquiatra poder diferenciar o que é algo natural, né, e o que é patológico. Porque ficar irritado, todo mundo fica irritado. Mas a pessoa que está hora irritada, hora feliz, aquela coisa pendular, é o bipolar. Né? Então, ficar triste, todo mundo triste, mas você fica sempre na tristeza, aí você está em depressão. Né? Às vezes você tem o dom do Espírito, você pode ouvir a voz de Deus. Mas tem pessoas que ouvem, né, vozes que não são nem de Deus nem do diabo. É a esquizofrenia, causa delírios. Você pode ter transtornos, vários tipos de transtornos neuroses, pode ser borderline, né, tanta coisa aí ao nosso redor. Né? Então existe um manual que vai nortear isso, ele é chamado DSM-4. DSM-4 é um manual de psiquiatria. Ele é usado então para definir o que é normal, né, e o que é patológico. Com base nisso, nós vamos saber então, olha, por esses parâmetros aqui eu sei medir quem é bipolar, quem tem depressão, quem tem esquizofrenia. Só que os médicos psiquiatras que desenvolvem esse manual, olha só, 68% tem laços com a indústria farmacêutica e 58% são acionistas ou consultores de indústria farmacêutica. Ou seja, eles têm um estreitamento muito grande com a indústria farmacêutica, tem laços estreitos com a indústria farmacêutica. A nova versão desse manual, que é o DSM-5, né, esse número subiu, 69% dos psiquiatras que se reuniram para compor esse manual, eles têm laços estreitos com a indústria farmacêutica, que deixa muito claro o interesse por trás disso, né? O interesse. Então, muito cuidado com o diagnóstico precipitado, seja prudente, não seja tolo, e nós vamos conhecer as armas de Deus para isso também. Uma outra questão que vale a pena salientar, como toda essa máquina funciona, essa máquina capitalista funciona, e como a doença é importante para eles, e como o marketing influencia no comportamento das vidas. Um estudo feito na França entre 1981 e 2004, nesse período de 1981 a 2004, foram lançados somente na França 3.000 novos medicamentos. Então eles fizeram uma pesquisa desses 3.000 novos medicamentos, 68% não tinham nada de novo. Mudou apenas a embalagem e o nome, o conteúdo era o mesmo. Era apenas para desencalhar estoque, era apenas para motivar mais. E o marketing em cima disso era enorme. Então, muitos medicamentos, às vezes, que estão encalhados, depois de um congresso, quando eles premiam os médicos, o médico acaba indicando aquilo ali. Então tem mais uma vez a prudência, mais uma vez a sabedoria, mais uma vez a vida de oração, né? Não estou dizendo que você não deva procurar um médico, é muito importante. Eu estou dizendo que se a medicação começar a trazer muitos malefícios em vez de benefícios, busque uma segunda opinião. É importante isso, né? Às vezes o diagnóstico pode falhar, lembrando, o médico é um ser humano, ele pode errar também, né? Então busca apoio dos exames, às vezes nem sempre uma análise, apenas uma colheita de anamnésia consegue determinar uma doença, talvez alguns exames complementares. Então quanto mais recursos você tiver para fazer um diagnóstico preciso, melhor. E se o médico chegar à conclusão muito rapidamente, questione. É muito difícil você chegar a conclusões rápidas, a não ser que seja uma coisa simples, né? Uma patologia simples, você sabe, eu estou com muita acidez, tá bom, toma omeprazol, tal, você tem um problema cardíaco no estômago ali e pronto. Então, às vezes, pequenas coisas são diagnosticadas rapidamente, né? Mas hoje também existe um estudo diz o seguinte, isso é mais alarmante, né? Já repararam, na minha época, na sua época, eu estou com 48 anos, né? O que a gente tomava de vitamina quando era criança? Né? Não tomava nada. Eu lembro que a minha avó fazia gemada com vinho, né? Caracu com ovo, meu pai me dava, ovo de pata, que era o negócio, né? O biotônico Fontoura, que depois ficou sabendo que tinha álcool na composição. Então essas eram as vitaminas, né? Banana com mel, essas coisas eram nossas vitaminas. Hoje, a medicina diz o seguinte, que criança de 0 a 4 anos, lembrando, não tem nenhum estudo que comprove que uma criança saudável, que tem uma boa alimentação, precisa de suplemento vitamínico. Não tem estudos contra isso, sobre esse respeito, né? Mas hoje é indicado de 0 a 4 anos suplemento vitamínico para crianças, né? E claro que alguns suplementos vitamínicos, dependendo aonde você mora, né, ele é válido. Então, por exemplo, tem um tal de Aditil, ele é um suplemento de vitamina D para criança de 0 a 4 anos, né? Acho que é a partir de 2 anos, né? Se me falha a memória.
de 2 a 4, 2 a 5, um período assim. Porque são crianças às vezes que estão em locais onde não tem muito sol, não tem muita exposição do sol. Aí aquilo ali é uma espécie de sol artificial, é válido. Mas você preconizar para todas as crianças, generalizar, não há necessidade. Não tem nenhum estudo conclusivo que diga que criança de 0 a 4 anos precisa de suplemento de vitamina. Hoje, vende-se muitas vitaminas para criança e prescrevem isso. A indústria farmacêutica controla isso, né? Uma outra questão, casos naturais da nossa vida, como a gravidez, envelhecer, a tristeza, hoje tudo tem medicação. Dos 4 aos 12 anos, o que acontece? Vem uma nova doença em voga. É chamado de hiperatividade, né? Então, o que eles fazem com a criança? Vamos dar a Ritalina. Mas se as crianças não são ativas, uma criança saudável, ela é ativa, ela brinca, ela corre, ela pula, ela grita, é natural, são coisas naturais, mas hoje já cria até um rótulo ali, é hiperatividade, dá Ritalina para a criança, né? Dos 12 aos 18, eu já estou precisando emagrecer, e aí já vem os supressores de apetite. Antigamente não precisava nada disso, né? A gente tinha uma dieta mais equilibrada, então você é produto daquilo que você se alimenta espiritualmente, você reflete isso, e é produto também daquilo que você come. É claro que nem toda pessoa obesa ela é fruto de gula, né? Às vezes tem problema de tireoide, tem problemas hormonais, tem problemas de metabolismo, então a gente não pode generalizar. Uma vez eu vi um comentário infeliz de uma pseudo-líder evangélica que disse no altar que as crentes mais gordinhas elas não têm intimidade com Deus porque elas não fazem jejum, né? Se elas fizessem jejum elas teriam mais intimidade com Deus, fazer jejum ficar comendo, né? Isso é uma grande bobagem. Tem pessoas que têm tendência a engordar, uma questão de metabolismo, que aí realmente é uma luta constante contra a balança, né? Então a gente tem que ter a sabedoria de balizar essas coisas, não cair nos extremos, né? Então dos 12 aos 18, supressores de apetite. Dos 18 aos 23 começam a vir em voga os estimulantes. Eu estou em época de faculdade, eu tenho que fazer o TCC, eu tenho que estudar, eu preciso de estimulante, né? Dos 24 aos 38 entra em cena os antidepressivos. E aí quando você chega mais velho, você já está tomando 6 remédios por dia. A estatística diz que uma pessoa idosa toma pelo menos 6 medicamentos por dia. Não estou falando comprimidos, mas medicamentos. De um mesmo medicamento você toma 2, 3, né? Então 6 medicamentos diferentes é o mínimo que a pessoa idosa toma. Mas será que a gente precisa realmente de tudo isso? Será que isso é de fato ou será que isso aí está sendo nos induzido? Isso não está sendo proposto, porque antigamente que não tinha isso, as pessoas também viviam, né? E hoje a gente vê uma grande revolução. Eu vi uma palestra do Laí Ribeiro, achei interessante, sobre a água, sobre o pH da água, sobre a contaminação que a água tem. Eu achei interessante, acho que vale a pena você dar uma pesquisa a esse respeito. O espaço do vídeo é curto, eu não tenho como expandir, vale a pena dar uma pesquisada a esse respeito. Também sobre a proposta de um médico alemão, judeu também, chamado Max Gerson, né? Ele também tem uma proposta interessante de medicina. É claro que isso não descarta a medicina convencional, mas é uma proposta, uma alternativa que você pode pensar se for benéfico para você, né? Então o médico hoje em dia ele trabalha mais com remédios, né? Então hoje a faculdade, hoje nós temos uma queda do ensino de medicina, não só no Brasil, mas no mundo, e essa queda faz com que os médicos trabalhem mais com os remédios. Em vez de trabalhar com a causa, eles trabalham com os efeitos, né? Hoje a medicina trabalha muito mais tentando aplacar os efeitos, tentar descobrir, diagnosticar as causas e causar prevenção para as causas. O que isso é medicina, prevenir, né? Prevenção. Então tem uma série de coisas mágicas. Se um apresentador de TV anunciar um determinado produto, todo mundo vai comprar. Mas será que aquele produto é bom mesmo? Será que eu preciso comprar aquilo, né? Então essas coisas são importantes. Então o que eu preciso fazer então, né? Hipócrates é considerado o pai da medicina moderna. Ele diz assim, que a sua comida seja o seu remédio seja a sua comida. Então você tem que procurar ter uma alimentação adequada, né? Eu tenho procurado me policiar também, eu faço parte desse grupo de controle, eu procuro me controlar, eu faço um esforço para viver o que eu prego, mas eu confesso que algumas coisas são difíceis, né? Então refrigerante, já foi comprovado que para cada copo de refrigerante que você toma, você tem que tomar 32 copos de água para que aquela toxina do refrigerante saia do seu corpo, né? O pH do refrigerante é diferente do pH do seu sangue, então para o seu corpo equilibrar aquilo, ele gasta muita energia, e essa energia faz com que você envelheça. Então nós temos que tomar cuidado no que a gente ingere. Se você é produto do que você come, né?
tomando aqui as devidas proporções, lembrando, já falei de fatores metabólicos e tudo mais, nós temos que ter alguma sabedoria do que comer. E hoje em dia tem muita contaminação ao nosso redor. Tem a soja, tem o BPA, tem mercúrio, tem agrotóxico, tem hormônio, tem magnésio, tem muita coisa, né? Então você tem que fazer uma seleção do que eu vou comer, né? Procura ser mais sábio. É claro que a Bíblia diz que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, mas tudo aquilo que você puder controlar vai ser melhor para você, né? Então nada contra você comer um doce. Eu adoro doce, eu adoro chocolate, eu sou chocolatra, né? Mas se eu comer chocolate todos os dias, eu vou passar mal, né? A água faz bem, mas se você tomar muita água, você morre, você pode se afogar, né? Então tudo que é extremo, tudo que é demais é sobra, como diz minha sábia titia, né? Tudo que é demais é sobra, faz da titia. Então, tudo que você for em excesso vai fazer mal para você, né? Refrigerante, você tomar uma vez por semana, 2 vezes por semana, não vai te fazer mal, mas se você tomar todo dia, vai te fazer mal, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio nas coisas. Depois das 6 horas, né? Fica um conselho, é claro, busca a validação no seu nutricionista. Eu não sou médico, mas é uma orientação que eu posso te dar. Depois das 6 horas da tarde, evita comer carboidrato, né? Você pode comer mais proteína, come um bife, come uma salada, um frango, mas evita o carboidrato. Você vai ter um sono melhor, vai ter uma noite melhor, isso faz bem para o seu organismo, né? Então isso é quase que uma unanimidade, mas é claro, faça demais depois de consultar o seu nutricionista, porque eu não sou médico, tá? Mas a minha esposa recomenda isso também como médica, então é uma orientação que eu posso estar te dando, tá? Outra coisa importante é fazer atividade física, uma atividade física saudável, porque hoje em dia você vai numa academia, e eu faço academia também quando dá, eu gostaria de fazer muito mais, mas não tenho essa disponibilidade todos os dias como eu gostaria. Mas quando eu vou na academia, parece que tem uma mafiazinha lá, né? Então, tipo assim, se você não toma whey, pô, você não é do grupo, né? Se você não toma creatina, você não faz parte da turma. Pô, você não toma BCA, pô, você é um alienígena, você é um ET que você não toma BCA. Ah, você não toma maltodextrina para treinar? Poxa, como não? Como é que você vem com uma garrafa d'água? Então parece que vem um fruto do meio, não deixe esse meio te influenciar. Fora os esteroides que tem no meio, que muitas pessoas te estimulam para pegar atalhos, né? Para queima de gordura, ganho de massa muscular. Gente, não faça isso. Não destrói seu organismo, sobrecarrega. Tudo essas coisas tem química. Vai sobrecarregar o seu rim, vai fazer mal para você, sobrecarregar o seu fígado, vai fazer mal para você. O atleta de alto rendimento toma. Eu conheço atletas de alto rendimento, como Ramires Pala, por exemplo, agora vai representar o Brasil, provavelmente nas Olimpíadas no ano que vem. E ele toma a suplementação, mas ele é atleta de alto rendimento, o cara treina 7 horas por dia, de segunda a sábado, né? Eu conheço uma atleta paralímpica, a Guilhermina, e ela também toma a suplementação, mas é atleta, a mulher treina 7 horas por dia, alto rendimento. Se você é como eu, né? Vai lá na academia de vez em quando para tentar manter a sua saúde, para melhorar o seu desgaste, para atenuar o seu desgaste, né? Para fazer bem para você. Então você não precisa dessas tranqueiras, você se alimenta bem, toma água, está de bom tamanho. Não precisa tranqueira, não caia nessa malha. Então tudo isso são observações importantes para a sua vida. Gente, eu quero o melhor para você. O que eu desejo para o meu filho, eu desejo para você. Eu falo isso aqui com muita seriedade para você que você tenha uma vida saudável, para que você seja equilibrado nas suas escolhas, né? E eu lembro até numa época, teve um tal do whey aí, que era a base de carne, whey de carne. Whey é a proteína do leite, né? Mas aí desenvolveram um whey que era a proteína da carne. E isso daí, um tal de carnívoro, uma coisa assim. E de repente proibiram o negócio, proibiram porque viram que aquilo ali fazia mal. Mas isso aí já tinha vendido a rodo. Depois, poxa, tá fazendo mal pro povo. Quer dizer, carne, qual a procedência da carne? Nem falaram se era friboi, para saber de onde vem aquela carne, né? Então nós precisamos, né? É importante pontuar, a medicina é importante, né? Mas não podemos, temos que ver tudo isso com equilíbrio, porque o equilíbrio é a questão da prudência, da moderação em todas as coisas, né? Se Jesus levou sobre ele como é que e de prático? Tá bom, Daniel, você falou essas coisas, e de prático, o que eu posso falar? Lembrando que eu estou sumariando a pauta, é impossível esgotar o assunto, mas eu quero deixar uma semente de vida para você, quero colocar uma coisa prática para a sua vida. Primeira coisa, Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas aflições. Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputá-los por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, por que a gente fica doente? É uma consequência. Na vida,
como já disse um filósofo, né, não existe prêmio ou castigo. Na vida existem escolhas. E o homem fez escolhas erradas, né? Se afastou de Deus, o pecado original trouxe todo um efeito cascata. Olha a ação que hoje nós colhemos da natureza, a reação que nós vemos da natureza em função da ação do homem, das escolhas erradas do homem. O homem faz o desmatamento, né? O desmatamento causa um desequilíbrio, aumento da temperatura terrestre, né? O clima começa a alterar, o clima está louco hoje em dia, né? Hoje alterações climáticas severas, que o homem destrói a natureza, buracos na camada de ozônio. Então tudo isso são colheitas que nós fazemos em função das nossas escolhas. As doenças também, dos agrotóxicos, dos conservantes e todas essas químicas que tem ao nosso redor causam doença. O homem fez isso, né? Então hoje a tecnologia, em vez de melhorar, tem muitas vezes piorado a qualidade de vida de muitas pessoas, no sentido de quando você tem uma exposição massiva a essas coisas. Então, o afastamento de Deus pelo pecado original trouxe consequências. Então, nós temos que buscar resgatar esses valores em Cristo para que você tenha uma vida, inclusive, mais saudável. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, como é que eu posso estar menos sujeito a ficar doente? Não quer dizer que eu não vou ficar doente, hein? Muito importante, Eliseu morreu da doença que ele tinha. Não podemos cair no outro extremo do triunfalismo. O crente não fica doente? Fica. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Eliseu, gente, porção dobrada de Elias, né? Eliseu era o cara, flutuou o machado, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o defunto. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Pesquisa lá, né? O próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho à água por causa das suas muitas enfermidades do seu estômago. Ele tinha problema de estômago, tinha muitas enfermidades, tinha uma doença, era um rapaz frágil, né? Paulo também fala de Trófimo, que ele deixou doente em Mileto. Então há situações que Deus não cura, né? Que Deus permite isso como lapidação para nós, como ensinamento para nós, algo que eu falo melhor no seminário de cura e libertação e no livro Alerta Geral, a restauração e cura do corpo. Então existem as doenças, né? Então ele levou, mas existem tempo, modo e propósito para todas as coisas. Então quando você está nele, né, você vai estar menos sujeito a isso. Não quer dizer que você não vai ter, mas você vai estar menos sujeito. Ou então você vai enfrentar a doença com uma outra perspectiva, né? Com uma outro vislumbre, com outro olhar. Em tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda, você está em Cristo e Ele está em você. Esse é o que é. Então, significa que eu estou em Cristo como? Eu tenho que amar como Ele amou, eu tenho que perdoar como Ele perdoou, eu tenho que caminhar na terra como ele caminhou, eu tenho que buscar os valores que Ele ensinou, eu tenho que seguir o que Ele ensinou. Isso me faz um cristão, isso me faz estar nele. Aí você fala que é cristão, você vai na igreja uma vez por semana, você mente, você rouba, você adultera, você vê filme pornográfico na internet, você trapaceia o irmão, você trai, seus valores são deformados, você não tem o valor cristão, você não está nele. Você colhe uma consequência, ação, reação, causa e efeito, né? Uma outra questão, né, Jesus ele trouxe para nós a paz, né? João capítulo 1, né, capítulo 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se perturbe, nem vos deixe amedrontar. Então Jesus está dando toda a minha paz, não como o mundo dá, a minha paz. Já reparou que uma coisa que hoje faz com que você envelheça, faz com que as pessoas desenvolvam doenças, é o estresse? Né? O estresse, a ansiedade desenvolvem doenças, são catalisadores de doenças isso daí. Então a pessoa mais estressada, ela fica mais doente, ela envelhece, ela é uma vela que queima depressa. Já repararam em imagens dos presidentes? Se olhar a imagem do Bill Clinton antes e depois do mandato, do Obama antes e depois do mandato, pegar o Bush antes e depois do mandato, pegar a própria Dilma antes e depois, ou Lula antes e depois. Eu vou mostrar algumas imagens para você antes e depois. Olha como envelhece. São alguns anos a pessoa queima, estresse, né? Dá uma olhadinha. Então as pessoas envelhecem rápido. E por que isso daí? Por quê? Qual é a motivação então de envelhecer tão depressa, me queimar tão rápido? Ganância, ambição, né? Querer dinheiro, querer poder. Então essa ambição é tão grande pelo poder, né? De ter dinheiro, de ter prestígio, de ter fama, que se mata em vida. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 6, de 9 a 11.
Os que querem ser ricos caem em tentação. Os que querem ser ricos caem em tentação. E hoje a igreja oferece para você a prosperidade, oferece o dinheiro, oferece as coisas mágicas, né? Mas os que querem ser, o que buscam isso, caem em tentação. Enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas. A Bíblia está dizendo que submergem os homens na perdição e ruína. Submergem, te põe para baixo, te destrói a sua vida, né? Te queima, te envelhece. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, ganância, né? Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, né? Com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, tu mulher de Deus, foge dessas coisas. Ensinamento da palavra de Deus está nele, ele está em você, ele vai livrar você, ele vai trazer transformação para a sua vida. Se você estiver nele, ele vai estar em você. Então, para você estar nele, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Esses são os valores de Cristo. Isso faz com que você esteja nele. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Não é o dinheiro, não é a ganância, não é a prosperidade. E por que então, Daniel, que a igreja fala tanto de prosperidade para mim? Por que a igreja fala tanto que eu vou ter dinheiro? Porque isso te mantém doente. E doença dá dinheiro para o sistema religioso. Quanto mais crente doente tiver, quanto mais cristão sem Cristo tiver, melhor para esse sistema corrupto. Ele vai saquear você. Você vai sempre pagar o preço por uma cura que nunca vai chegar, porque você está buscando o valor errado, você está buscando na fonte errada, você não está buscando os valores de Cristo, você está buscando algo, inclusive, que a Bíblia condena e rejeita, uma raiz de todos os males. Queima, você vai envelhecer, você vai ficar doente, vai ficar de mal a pior. E não adianta entrar na campanha da cura, na campanha do milagre, porque você não vai ser curado, porque seus valores estão errados. Deus cura quem o ama, Deus cura quem busca Ele todo o seu coração. Aquele que pede na terra está ligado nos céus, desde que você esteja nele. Se você estiver fora dos preceitos dele, ele não vai abençoar a sua vida, né? Salmo 137 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a paz que Deus traz para você e para mim faz com que você descanse nele, com que você repouse, que você não tenha aflições. Então basta cada dia o seu mal. Olha, eu sou humano como você, como eu disse, eu procuro viver o que eu prego. E é claro que há momentos que a gente fica meio preocupado, né? Poxa, estou com uma conta para pagar, estou sem dinheiro hoje, né? Pô, minha ração dos meus bichinhos está acabando, e agora? O que vai acontecer com eles? Eu tenho um filho, né? Então, puxa, a roupa está rasgando, o tênis está estourando, tem que comprar o uniforme da escola, e agora? O que eu faço, né? Eu procuro descansar em Deus, eu não sou perfeito, tem momentos que eu fico abatido também, que às vezes eu me deixo envolver pela preocupação, mas eu me esforço. Senhor, me capacita, cuida da minha vida, eu procuro descansar no Senhor todos os dias, coloco meus problemas diante dele, Ele traz paz para mim, Ele renova minhas forças, Ele me faz contemplar novos horizontes e às vezes ajuda vendo onde a gente menos espera. É claro que eu peço muitas vezes a Deus: e agora? Eu moro de aluguel, como muitos brasileiros moram, e quem mora de aluguel, como é aflitivo, né? Você nunca sabe, puxa, na renovação do contrato vai aumentar demais, eu vou ter condição de pagar, e se o proprietário quiser a casa, eu tenho que sair daqui e para onde eu vou, né? Então são questionamentos que muitas vezes eu também me faço, né? Mas eu procuro descansar em Deus. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele cuida até do pássaro do campo, cuida de você, cuida de mim. Deus, Ele cuida de todas as coisas, cuida dos seus filhos. Então Ele tem cuidado da minha vida. Aprenda a descansar nele. É um grande desafio descansar em Deus, mas eu te digo, é possível. Deus tem me capacitado dia a dia a aprender a descansar nele, e nesses 17 anos de ministério, Deus tem suprido as nossas necessidades, tem trazido para nós o maná a cada dia, e tem sido abençoador. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes eu tenho condições até mesmo de ajudar mais pessoas, né? Então eu recebo um pouco mais até do que eu preciso, e eu posso ajudar outras pessoas. Eu não tenho dinheiro guardado, não preciso disso, que meu tesouro está no céu, meu tesouro não está na terra. Então os recursos que Deus me dá, eu procuro partilhar, porque isso é a igreja. A igreja primitiva, ninguém passava necessidade, um ajudava o outro. Então fica aí também o meu pedido de oração para você, para que você nunca esqueça de somar nessa trincheira. Gálatas capítulo 6, 6-10 diz assim: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que os instrui. É bíblico isso, com aquele que te instrui na verdade, não com mentiroso. Mas hoje a gente continua, parece que prestigiando Barrabás, continua prestigiando os ladrões que ficam te enganando com a prosperidade, que vendem ilusões para você. Gente, abre os olhos, Jesus está voltando. O que você vai entregar para Ele? Ele não vem buscar sua casa, seu carro, seu iate. Ele vem buscar você, é a sua alma que vai.
né? O que você está? Você não se venda para esse sistema. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia com a sua carne, em carne ceifará. Se você busca coisas materiais, o que você vai colher? E ceifará em corrupção, mas o que semeia em espírito, ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. É ensinamento de Deus. Você está nele, ele está em você. Enquanto você pode, faz o bem a todos, deixa boas marcas. Isso faz. Você pode ajudar alguém precisa de um remédio, você pode comprar. Alguém está precisando de medicação, né, de uma consulta, você tem dinheiro para pagar, paga, né? Às vezes a pessoa precisa de um suprimento de comida na casa, você tem condição, ajuda. Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Isso é ser cristão. Igreja soma as forças, igreja divide os fardos, né? Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, de 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe a necessidade de todas as coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o segredo. Não é buscar as coisas da terra, em primeiro lugar o reino, o resto é consequência, né? Não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse é o desafio de descansar no Senhor todos os dias, né? É o desafio que Deus coloca na minha vida e coloca na sua vida. Descansar significa que eu vou amar mais. Nós somos guerreiros de Cristo. Deus, ele tem uma missão para você, sabe? Deus me fez ministro do Evangelho. Meu pai me fez homem, mas Deus me fez ministro, Deus me fez um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo, ele cumpre ordens, né? Missão dada e missão cumprida. Qual a missão que Deus te deu? Pregar o Evangelho a toda criatura, né? Pregar, levar as boas novas, expandir a mensagem da cruz. Essa é a nossa missão. Missão dada e missão cumprida. Você não deve se render ao pecado, não deve hastear a bandeira branca de rendição ao pecado, ao diabo, mas deve batalhar, combater o bom combate todos os dias. Como é que eu faço isso? Amando mais, reclamando menos, descansando no Senhor, vivendo cada dia com intensidade, sendo grato, ajudando mais, abraçando mais, acreditando mais, estudando mais. Assim nós vamos desfrutar da mente sã e corpo são, né? Como disse a Deus a Josué, eu quero terminar dizendo a você, Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus, ele vai cuidar da sua vida, querido, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar das suas finanças, vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu emprego. Deus, ele tem um propósito para a sua vida, mas para que você colha essas bênçãos, tem que estar nele. Se estando nele, ele está em você. E se ele está em você, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E agindo Deus, quem pode impedir? Né? Então, que eu desafio você a ter uma vida reta diante de Deus, buscar em primeiro lugar o reino. Ele vai te abençoar, ele vai te curar, se for o propósito dele, ele vai te trazer discernimento quando você estiver caindo em alguma cilada, de repente alguém te indica alguma coisa, puxa, não é para tomar isso aqui não. Isso aqui eu não quero. Procura ter uma vida saudável, seleciona o que você recebe, tanto no alimento que você ingere, quanto no alimento que você ingere com os ouvidos, né? Seja sábio, ande na terra como cidadão dos céus. Então, que Deus te abençoe e te guarde grandemente, querido. Espero que essa mensagem venha deixar aí uma sementinha no seu coração, que ela cresça, floresça e você exale o perfume de Cristo, o amor de Cristo a todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esquece de orar pela gente, de investir nessa obra, tá bom? Que Deus te abençoe.